Olá, crianças do 7º ano, tudo bem com vocês? Gente, vamos lá, vamos para esse conteúdo novo, né? Vamos começar o nosso próximo capítulo que vai falar sobre grandezas e unidades de medida, tá bom? Então vamos lá. Vamos primeiro entender o que é uma grandeza. Grandeza, a gente vai entender como tudo que pode ser medido. Então, eu tenho, por exemplo, a massa. Você vai lá na farmácia, sobe na balança e a balança vai dar a sua massa. 50 quilos, 60 quilos, 65 quilos. Se eu posso medir a sua massa, ela é uma grandeza. Ah, professor, mas o que eu meço na balança não é o peso? Não, é a massa, tá bom? Ah, eu posso medir o tempo que eu vou cozinhar um macarrão. Se eu posso medir o tempo em 1 hora, em 2 minutos, em 5 minutos, em 20 segundos, o tempo é uma grandeza. A velocidade do carro que está passando. Ah, o carro está passando com velocidade de 80 km por hora. Velocidade, se eu posso medir, é uma grandeza. Tô com febre, pego o termômetro para medir a minha temperatura. Tá lá, 38 graus Celsius. Posso medir, é uma grandeza. Ah, o volume. Na minha garrafinha de água vão caber 2 litros de água. Se eu posso medir o volume, que é a quantidade de líquido que eu coloco, 2 litros, 5 litros, ele também é uma grandeza, tudo bem? E toda grandeza, ela vem acompanhada de uma unidade de medida. A unidade de medida é a representação dessa grandeza. Então, vamos entender, por exemplo, na massa, eu posso ter uma unidade de medida que é o quilograma, que são quantos quilos, né? Ou, se eu estou falando de muita coisa junta, a minha massa pode ser medida em tonelada, por exemplo. O meu tempo eu posso medir em segundo, em hora, em minuto. A minha velocidade eu posso medir em metros por segundo, em quilômetros por hora. A minha temperatura no Brasil ela é medida em graus Celsius. Nos Estados Unidos, em Fahrenheit. Volume, ele pode ser medido em litro, metro cúbico ou várias outras. Então, a unidade de medida vai acompanhar a minha grandeza e vai indicar o quanto que eu tenho lá. Que vamos concordar? 1 segundo é bem diferente de 1 hora? Então, tudo que eu for medir, todas as grandezas que eu for medir, eu preciso ter do lado uma unidade de medida, né? Qual é o parâmetro que eu estou usando? Por quê? Eu não posso falar qual é o tempo. O tempo é 1. Não. É o quê? É 1 segundo, é 1 minuto ou 1 hora? São coisas diferentes. Então, unidade de medida, eu vou falar o parâmetro que eu estou usando para calcular. Visto que 1 segundo é bem diferente de 1 hora. 1 quilo é muito diferente de 1 tonelada. Tudo bem? Então, entendido o que é grandeza e unidade de medida, a gente vai ter que entender o que é uma coisa chamada Sistema Internacional de Unidades. Vou primeiro definir o que é e depois eu explico bonitinho, tá? O Sistema Internacional de Unidades, conhecido pela sigla SI, é um acordo mundial sobre o uso das unidades de medida, aquelas que a gente tinha visto, tudo bem? Vamos primeiro entender o porquê que eu tive que criar o Sistema Internacional de Unidades. Vamos viajar comigo para a Idade Média, onde os países eram reinados, eram reinos, tudo bem? Então aqui eu tinha o reinado do rei Um. Inventem o nome que quiser. E aquele rei Um, ele usava uma unidade de medida para comprimento, que é o pé. Ah, então, o pé do rei Um tem 39 centímetros. Então, o pé do rei Um vai ser a base para eu medir qualquer coisa naquele país. Então, tudo que for medido vai ser medido nesses 39 centímetros. Só que o rei Um morre. E quem começa a reinar é o rei 2.
E, infelizmente, o rei 2 tem um pé diferente do rei 1. Não tem mais 39 centímetros, agora tem 38 centímetros. Então, eu vou ter que ir em todos os meus comércios, eu vou ter que ir em todas as minhas lojas, eu vou ter que ir em todas as minhas escolas e mudar a medida de comprimento. Agora, não é mais o pé do rei 1 que tinha 39 centímetros. Agora, a minha referência é o pé do rei 2, que tem 38 centímetros. Então, agora, imagina no rei 1, eu ia comprar 2 pés de tecido. Ou seja, 2 medidas desse pé de tecido. Agora, o rei 2, eu não vou mais ter 2 pés de tecido, esse número vai mudar. Aí você imagina também que eu sou um comerciante. E que eu, como comerciante, eu viajo por vários países. Eu saio do país do rei 2 e entro no país da rainha 3. E o pé da rainha 3, ele não mede mais 38 centímetros, agora mede 35 centímetros. Então, eu tenho que mudar todo o cálculo da minha venda de produto de tecido. Olha o problema. Se eu usar como referência os reis, as rainhas, os imperadores, cada parte do corpo de um que seja diferente do outro, eu vou ter um problema na medição. Para evitar isso, que cada um tivesse a sua própria medida e um não conseguisse se comunicar com o outro, foi inventado o Sistema Internacional de Unidades. Falando de comprimento, como aqui são os pés aqui, no Sistema Internacional de Unidades, a minha referência é o metro. Então, foram lá todos os países do mundo e combinaram, olha, agora, oficialmente, a gente vai usar o metro, que é aquela medida que a gente já conhece, e agora todos os lugares vão usar, que é para evitar problemas. Tudo bem? Então, o Sistema Internacional de Unidades vai ser uma unificação das unidades de medida, para que todos os países usem iguais, ou pelo menos tenham conhecimento de como é o internacional, como que eu vou usar mundialmente falando, para vender, por exemplo, para outros países. Mas é claro que ainda hoje se usa unidades de medida que não são no Sistema Internacional de Unidades. Então, vamos dar aqui alguns exemplos. Eu fiz uma tabelinha. Vamos ver, por exemplo, o comprimento, né? O comprimento, vou circular de vermelho o que é do Sistema Internacional de Unidades, tá? No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de comprimento é o metro, que é representado pela letra M, que a gente já conhece. Se eu for para os Estados Unidos, que geralmente essas unidades nos Estados Unidos mudam bastante, lá eles usam muito a milha, que é representada por MI. Ou também a gente pode ver muito comum o uso do quilômetro, quando a gente está medindo coisas muito grandes. Então, essas 3 unidades de medida estão se referindo ao comprimento. Mas, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, o usado é o metro. Aí, se a gente estiver falando de tempo, bom, eu tenho 3 que são muito conhecidos: a hora, o minuto e o segundo. No Sistema Internacional de Unidades, nesse acordo que os países fizeram, a unidade utilizada é o segundo. Então, sempre que eu for medir qualquer coisa para mostrar para outros países, para vender para outros países, a unidade que eu tenho que colocar é o segundo. Por quê? Porque nem a hora nem o minuto, eles vão ser universais. Aí, temperatura. Bom, temperatura no Brasil é usado os Celsius, né? Os graus Celsius, que é o que a gente vê nos termômetros. Nos Estados Unidos, eles usam um que é bem diferente, que se chama Fahrenheit. Ele é o único país no mundo que usa o Fahrenheit, tá, gente? Vários usam o Celsius, os Estados Unidos usam o Fahrenheit. Que vocês podem ver em filmes ou séries americanas, quando eles medem a febre, dá lá 105 graus. Gente, se for em Celsius, 105 graus, a pessoa tá morta há muito tempo, queimada.
Mas no Fahrenheit, o 105 ainda é normal. A gente vai entender o que é um e outro, tá? Já, já. E no Sistema Internacional de Unidades, o que eu vou usar vai ser o Kelvin, tá? É uma outra unidade de temperatura que eu vou usar internacionalmente. Aí a massa é aquilo que eu vou medir quando eu subir na balança, tá, gente? Eu posso ter a grama, eu posso ter o quilograma, que é o que a gente chama de quilo, e eu posso ter a tonelada. No Sistema Internacional de Unidades, o usado é o quilograma, tudo bem? Aí, velocidade. Velocidade tem dois grandes. O Brasil, ele usa o quilômetros por hora. Você pode ver lá nas placas de trânsito, velocidade máxima, 80 quilômetros por hora. Mas no Sistema Internacional de Unidades, todos os outros países, eles unificaram com metros por segundo, tá? É outra unidade. Aí, volume. Volume eu tenho litros e eu tenho metro cúbico. Internacionalmente, eu vou usar o litros. Tudo bem? Igual a gente vê lá, a garrafa tem 5 litros. Tá no Sistema Internacional de Unidades. E eu tenho duas unidades de medida e duas grandezas que eu acredito que vocês não tenham visto ainda. Uma delas é de força. A força, ela é medida em newtons, tá, gente? Medida de força é em newtons, em homenagem ao grande físico chamado Isaac Newton. Então, essa força, por exemplo, eu vou dar um soco em alguma coisa, eu posso medir a força que eu tô dando um soco. Ela é medida em newtons. E o símbolo é o N maiúsculo. E eu também posso medir a energia que eu uso para correr, a energia que eu adquiro de alimentos, a energia que o motor de carro produz. Essa energia, geralmente, no Sistema Internacional de Unidades, ela é dada em joule. Mas é muito comum a gente também ver em calorias, tá? Que o símbolo é cal. Tudo bem? Então, claro, vocês não precisam decorar essa tabela inteira, mas tenta pelo menos os principais saberem que eu tenho usado em alguns países e os do Sistema Internacional de Unidades que estão circulados em vermelho. Tudo bem? Bom, muito bem. Dito isso, a gente também vai aprender o que são grandezas discretas e grandezas contínuas. Vamos lá. Grandezas discretas são aquelas grandezas que eu vou medir em números inteiros. Por exemplo, quantos filhos você tem? Ah, eu tenho 3 filhos. Tem como ter 3,5 filhos? Tem como ter 2 filhos e 1/4? Não, é impossível. Ela é uma grandeza discreta porque é só números inteiros. Ah, eu tenho 2 carros. Não tem como eu ter 1,5 carro. Ou é 1, ou é 2. Ah, eu estou lendo um livro com 120 páginas. É um número inteiro. Não tem como eu ler não tem como eu ter 2,5 páginas. Tudo bem? Então, grandezas discretas são aquelas que são medidas e representadas em números inteiros. Já as grandezas contínuas, elas são medidas em números decimais. Por exemplo, a temperatura do meu corpo é 37,5 graus Celsius. Então, eu posso, na grandeza contínua, colocar uma vírgula, um número decimal ou uma fração. Ah, mas eu poderia também colocar 38 graus Celsius? Poderia, sem problema, mas a grandeza contínua eu tenho que saber que além dos inteiros, eu também tenho os decimais. Ah, qual é a sua altura? Minha altura é 1,85 metros. Então, eu tenho aqui números que não são inteiros. Ah, eu levei 2,5 horas de viagem, né? 2 horas e meia de viagem. Então, grandezas contínuas são aquelas que eu posso representar em números decimais, números com vírgula, números quebrados. Tudo bem? Agora, gente, falando sobre as temperaturas, né? Que eu tinha falado sobre os graus Celsius, sobre os graus Fahrenheit, sobre os graus Kelvin.
Existe uma forma de eu transformar, de eu fazer transformações entre essas unidades de medida de temperatura. Então, por exemplo, eu tenho lá 38 graus Celsius no Brasil. Só que eu tô conversando com alguém que tá seguindo o Sistema Internacional de Unidades, que é em Kelvin. Como que eu vou falar 38 graus Celsius em Kelvin? Eu tenho que fazer uma conta. Se eu quero descobrir quantos Kelvin são, eu vou fazer a quantidade de graus Celsius mais 273. Sendo que o inverso também é possível. Se eu tiver uma temperatura em Kelvin e quiser descobrir em Celsius, é só fazer Kelvin menos 273. Vamos dar um exemplo? Ó, aqui desse lado. Eu tenho os 38 graus Celsius que eu preciso falar para alguém que só entende em Kelvin. O que eu vou fazer? Ó, Kelvin, lembra a fórmula que a gente viu no capítulo passado? Isso é uma fórmula, tá? Kelvin, ó, é igual a Celsius mais 273. Então, eu vou copiar aqui, ó. Kelvin é igual a Celsius mais 273. Kelvin igual. Quantos Celsius são? São 38. Mais 273. Aí eu faço a conta. 38 mais 273... Opa, desculpa, gente. 38 mais 273. Isso. Vai dar 311 graus Kelvin. Então, se eu pegar um termômetro que esteja em Celsius, ele vai marcar 38. Esse termômetro tá em Celsius. Se eu pegar um termômetro que está em Kelvin, ele não vai marcar 38, ele vai marcar 311. Ah, professor, mas é a mesma temperatura? É a mesma temperatura. Só que o parâmetro, a unidade de medida é diferente. Assim como 1 segundo é diferente de 1 hora, mas eu posso representar um minuto como 60 segundos. Tudo bem? São equivalentes. É a mesma temperatura, só que com unidades de medidas diferentes. Mas e se eu estiver falando com um americano que não usa o Celsius, não usa o Kelvin, ele usa o Fahrenheit? Então, nesse caso, eu vou precisar usar uma outra fórmula. Celsius é igual a 5 vezes Fahrenheit menos 32 sobre 9. Ou, se eu quiser saber quantos Fahrenheit são, vai ser 9 vezes o Celsius sobre 5 mais 32. Então, vamos aplicar essa fórmula, ó. Vou transformar os 38 graus Celsius, aqui, os 38 graus Celsius em Fahrenheit, tá? Então, ó, Fahrenheit é igual a 9 vezes Celsius sobre 5 mais 32. Lembra que a gente fez, quando a gente viu fórmulas? Aonde tem o C, eu vou colocar o 38. Então, Fahrenheit é igual a 9 vezes 38 sobre 5 mais 32. 9 vezes 38 vai dar 342. 342 sobre 5 vai dar 68,4. E para fazer essa soma, vai dar 100,4 graus Fahrenheit. Então, a mesma temperatura, 38 Celsius, vai ser 100,4 graus Fahrenheit e vai ser 311 Kelvin. Então, ó, todas essas é a mesma temperatura.
Só que o Celsius eu uso no Brasil, o Fahrenheit eu uso nos Estados Unidos e o Kelvin eu vou usar em qualquer país que eu não saiba exatamente qual é, porque o Kelvin, ele é do Sistema Internacional de Unidades, ou seja, ele é universal. Tudo bem? Então, aqui são as fórmulas de transformação, tá bom? Bom, gente, agora a gente precisa treinar tudo isso que a gente conversou. Então, eu vou pedir, são 7 exercícios, tá? É para fazer todas essas páginas? Não, só os exercícios que eu estou pedindo. Exercício 1 da página 41, exercício 3 da 42, exercício 6 da 43, exercício 2 da 44, exercício 4 da 49, exercícios 6 e 2 da página 50. Gente, por hoje é só. Amanhã nos vemos para corrigir esses exercícios e tirar as dúvidas. Bons estudos para vocês!